Fala galera, estamos voltando aí para dar continuidade ao nosso estudo do direito administrativo. No primeiro bloco nós falamos de poder vinculado, poder discricionário e poder hierárquico. Agora a gente dá continuidade estudando o poder disciplinar, perfeito? Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero que você grave na cabecinha aí. Falou em poder disciplinar, você tem que lembrar do quê? Penalidade. Falou em poder disciplinar, penalidade, beleza? É a aplicabilidade, perdão. É a prerrogativa que detém a administração pública. Caraca, deu uma coceira no olho aqui agora, logo na hora que eu começar a aula, mas vamos lá. É a prerrogativa que detém a administração pública de aplicar sanções. Beleza? Aplicar penalidade, aplicar a sua disciplina interna, perfeito? Eu quero que você sempre grave isso. Poder disciplinar, essa prerrogativa que detém a administração de aplicar o seu poder disciplinar, de exercer esse poder disciplinar, de aplicar sanções no âmbito interno, ou seja, aquele que comete alguma infração disciplinar, sejam eles, seja qualquer espécie dessa infração disciplinar que for praticado. Perfeito? Estamos juntos? Olha só, acompanha comigo aqui. Vem. O poder disciplinar, ele pode ser entendido como possibilidade de administração aplicar sanções àqueles que, submetidos à sua ordem administrativa interna, cometem infrações. Perfeito? Cometeu algum tipo de infração que está submetido à ordem administrativa interna, eu tenho aplicabilidade do poder disciplinar. Perfeito? Então, eu quero que você pegue isso daqui, ó, destaque, tá bom? Disciplinar, entendido como o quê? Possibilidade de aplicar sanções. Então, você bota aqui, ó, sanções. Ordem administrativa interna. Grave isso na sua cabecinha, tá bom? Tem alguns tópicos que eu pego e coloco aqui para você, justamente porque que eu sublinho, que eu dou destaque, porque são terminologias, palavras, expressões chaves para você matar a questão, entendeu? É aquela diferença de um estudo voltado, vocacionado a você ser um grande jurista, um grande administrativista, e o estudo vocacionado, voltado para você passar em concurso, ok? Olha só, no exercício do poder disciplinar, a administração pública pode punir internamente as infrações funcionais de seus servidores. Ou seja, ele cometeu alguma infração disciplinar, ela pode dar lá, dependendo do estatuto que você esteja, de qual vertente que você esteja estudando, ela pode punir através de uma advertência, através de uma suspensão, através da demissão, tá? Tudo isso daqui são originários do poder disciplinar, tá bom? Punir infrações administrativas cometidas por particulares a ela ligado mediante algum vínculo específico. Ou seja, aqui, ó, um contrato, um convênio, entendeu? Então, isso é um exemplo dessa penalidade com base no poder disciplinar. Estamos juntos, meus amores? Sim ou não? Estamos juntos? Perfeito? Então, vamos lá. Então, falou em aplicabilidade de penalidade no âmbito interno da administração pública, poder disciplinar. Você sabe que eu posso migrar tanto para servidores quanto para particulares, tá bom? Desde que esse particular tenha o quê? Um prévio vínculo com a administração pública, um prévio convênio com a administração pública. Estamos juntos, sim ou não? Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu limpar aqui a tela para poder fazer um esqueminha bonitinho aqui para você, tá? Olha só, quando você fala em poder disciplinar, tá? Eu vou botar aqui, ó, poder disciplinar, tá bom? Falou em poder disciplinar, para quem eu posso aplicar essa penalidade, tio Geraldo? Você pode aplicar essa penalidade aos servidores, ou eu posso aplicar essa penalidade a quem? Particulares. Lembrando a você, gente, que quando eu falo em poder disciplinar, faltou o R aqui, faltou poder disciplinar, o que eu tenho que lembrar, gente? Ó, eu lembro de quê? Penalidade. Tá bom? Eu lembro de penalidade. Agora, quando eu aplico penalidade aos servidores, esse servidor ele cometeu alguma infração administrativa. Ele teve alguma infração que ele cometeu. Beleza?
Estamos juntos? Lembrando que quando eu tenho aplicabilidade a servidores, eu tenho o quê? Hierarquia. Eu tenho a presença do poder hierárquico. Até porque, quando você estuda qualquer estatuto, seja ele qual for, quem aplica a penalidade é uma autoridade superior àquela que está sendo aplicada. Entendeu? Então, eu vou ter o quê? Hierarquia. Tá? Eu tenho hierarquia. Então, por exemplo, pode surgir uma pergunta de prova para você. Sempre que eu aplicar o poder disciplinar, eu vou ter o poder hierárquico envolvido. Certo ou errado? Errado, porque eu tenho aplicabilidade também de penalidades a quem? A particulares. Só que os particulares, eles não detêm hierarquia com a administração pública. Se lembra que não há hierarquia entre a administração e administrados? Tá bom? Agora, é qualquer particular que vai ter essa penalidade? Não. Ele tem que ter o quê? Vínculo prévio. Vínculo prévio com a administração pública. Tá? Esse vínculo prévio, me dá um exemplo, Geraldo? Claro. Aqui, ó, um exemplo. Contratos. Tá? Ele tem um contrato com a administração pública. Ele tem uma ligação com a administração pública. Então, ele cometeu uma infração, um descumprimento, por exemplo, de uma cláusula contratual, eu tenho o quê? A aplicabilidade do poder disciplinar, quando ele tem uma penalidade. Entendeu? Ele teve uma multa dentro do contrato, poder disciplinar. Então, eu aplico penalidades, seja a servidores ou a particulares. Estamos juntos, meus amores, sim ou não? Tem que ficar atento, tá? Então, bota isso daí no seu material para ficar bem bonitinho, tá bom? Lembrando, tá? Que essas sanções, elas são de ordem interna, tá bom? Interna. E essa interna, ela vai se classificar, seja por ser um servidor, seja por ter o quê? Um prévio vínculo com a administração pública, tá bom? Aqui eu tenho hierarquia, aqui eu não tenho hierarquia. Não confundam isso na hora da prova, tá bom? Beleza? Ela não pode, assim, você tem que botar um negócio na tua cabeça, ela não pode ser confundida com o poder punitivo do Estado, que ele é exercido pelo poder judiciário para punir com natureza de infração civil e penal. Sei lá, me dá um exemplo, Geraldo. Sei lá, atos de improbidade, que tem natureza civil. E isso daí é o poder punitivo do Estado, que não se confunde com o poder disciplinar, tá bom? Porque esse poder disciplinar aqui, ó, vou botar aqui, ó, o poder disciplinar, ele vai atuar na ordem interna, beleza? Aplicando penalidade, que nada tem a ver com o poder punitivo do Estado, que é exercido pelo poder judiciário. Tá bom? Então, deixa eu botar aqui, que é diferente. Vou botar aqui, ó. Esse aqui é... Vou botar aqui, ó. Diferente. Poder punitivo do Estado. Tá? Quem exerce esse poder punitivo do Estado? Poder judiciário. Tá bom? É o poder judiciário, tá? Isso daqui, ó, civil e penal. Tá? Não podemos confundir, tá bom? Na área penal, quando o Estado determina a prisão de uma determinada pessoa, quando ele condena a prisão, e na esfera civil, por exemplo, num ato de improbidade administrativa. Não confundam com o poder disciplinar, tá? Que pode ser aplicado a servidores ou a particulares, desde que tenha um vínculo prévio com a administração pública. Estamos juntos? Perfeito? Então, olha só, o que eu quero que você entenda aqui também, que eu vou botar mais um asterisco aqui. Ela admite discricionariedade. Como assim, Geraldo? Admite discricionariedade. Olha só. O fato de admitir discricionariedade não quer dizer que o poder disciplinar, o administrador público, ele vai optar em aplicar ou não aplicar
a penalidade. Não, lembre-se, isso aqui é um poder-dever, tá bom? Ele tem que aplicar a penalidade, de acordo com o que a lei determina. O que admite a discricionariedade na gradação da aplicação da penalidade. Tá bom? Ela admite discricionariedade na gradação da aplicabilidade da discricionariedade. Como assim, Geraldo? Isso daí é muito comum, tá? Por exemplo, você pode pegar alguns estatutos aí pelo Brasil afora, a própria 8.112, ela diz que a incontinência pública e escandalosa é passível da penalidade X. Peraí, o que é uma incontinência pública e escandalosa? Beleza, tá. Agora, dependendo daquela atuação, ele pode aplicar o quê? Aquela ali tem natureza leve, natureza grave, perfeito? Está vendo que eu vou ter que ter um olhar discricionário por parte do administrador público, do servidor público, na análise daquele caso? Então, essa discricionariedade é na gradação da penalidade. Por quê? Para eu aplicar uma penalidade de natureza mais severa ou não, eu tenho essa discricionariedade. Por exemplo, suponhamos que o servidor que cometeu uma determinada infração administrativa esteja sujeito à penalidade de suspensão. A suspensão ela pode ir de X a Y dias. Então, dependendo, né, da forma com que foi praticado, dos atos envolvidos, enfim, de uma conjunção de fatores a ser analisado pela autoridade competente a aplicabilidade daquela penalidade, ele pode aplicar de X a Y dias de penalidade. Perfeito? E isso daqui é o quê? De X a Y dia. A gradação, perfeito? Na aplicação da penalidade. Admite essa discricionariedade. Então, gravem. Admitir discricionariedade não quer dizer que seja o quê? Discricionário. Estamos juntos? Perfeito? Moleza isso daí, tá bom? Então, vamos lá para a gente revisar. Não se confunde com o poder punitivo do Estado, porque esse é exercido pelo Poder Judiciário na área civil e penal. E o poder disciplinar, ele pode aplicar o quê? Penalidade de ordem interna a servidores e a particulares. Servidores, eu tenho o quê? Presença do poder hierárquico, eu tenho hierarquia. E a particulares que têm um vínculo prévio com a administração pública. Um exemplo é um contrato firmado, um convênio firmado com a administração. E admite discricionariedade na gradação da aplicação da penalidade. Estamos juntos? Eu vou tomar um golinho d'água, você aperta o pause para copiar. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha aqui e você copia. Foi? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro agora para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Ai, perdão, tá, gente, por ter espirrado e tossido aqui. Vamos lá. Olha só. Poder disciplinar. A gente já viu essa parte aqui, já fechamos isso aqui, vamos adiante, tá bom? Olha só. Em regra, o poder disciplinar comporta certo grau de discricionariedade. Aquilo que eu falei com você. Comporta discricionariedade na gradação da penalidade. Tá? Especialmente no que tange a determinação da falta administrativa. Exemplo, falta grave. Né? A gente sabe que tem esse viés discricionário. E a gradação da sanção, valor da multa, o prazo da suspensão. Agora, deve ser ressaltado que não há discricionariedade quanto ao dever de punir. É aquilo que eu falei para você. É um poder dever. Não é uma faculdade da administração pública, não é uma faculdade do administrador público escolher se ele vai punir ou não. Negativo. Isso daqui é o quê? Ele tem que punir, mas na aplicabilidade da sua penalidade, ele vai poder fazer essa gradação, seja se é a falta grave, se não é, se foi ou não incontinência pública ou escandalosa, entendeu? E a valoração da penalidade a ser aplicada, tá bom? Vale dizer sempre que verificar a situação passível de punição administrativa praticada por pessoa que possua vínculo funcional ou contratual com o poder público, a administração é obrigada a punir o infrator. Ou seja, uma vez identificada que houve uma infração administrativa, ela deve punir
Agora, nessa aplicabilidade da penalidade, ela tem esse juízo de mérito, essa valoração, essa oportunidade, essa margem de escolha. Estamos juntos? Tá bom? Então, o poder-dever se refere quanto a aplicar a penalidade. Agora, essa certa discricionariedade está, de fato, na valoração, aqui na determinação da falta administrativa ou na gradação da sanção a ser aplicada. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente encerra poder disciplinar, tá bom? É bem tranquilo, bem rápido, bem sucinto, não tem mistério quanto a ele, tá bom? Agora, a gente passa adiante e vamos falar agora do poder regulamentar. Ó, poder regulamentar, esse daí você vai perceber que eu vou colocar mais detalhes para vocês aqui no quadro, tá bom? Mais detalhes para vocês. Só ganha dele o poder de polícia, tá bom? Mas o poder regulamentar, ele tem alguns detalhes, algumas nuances que a gente tem que ter atenção, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, quem é que detém esse poder regulamentar? Você já sabe que é o chefe do executivo, tá bom? Então grava, é um poder inerente ao chefe do executivo para editar decretos. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu limpar aqui, que eu vou botar um mapão mental no quadro de novo para vocês, um fluxograma, para poder a gente continuar aqui. Então, vou botar aqui poder regulamentar, tá bom? Poder regulamentar. Agora eu vou te explicar o porquê de não chamarem ele de poder normativo, tá bom? Ou ter essa entrave aí por conta da doutrina. Rapaz, o ar tá gelando aqui, hein? Deixa eu levantar aqui essa paleta para não ficar em cima de mim. Vamos lá. Então a gente abre mais uma vez aqui a nossa chave. Vem. Primeira coisa, o poder regulamentar. Quem é que vai exercer, né? Quem é que vai desenvolver esse poder? Tu já sabe que esse poder, ele vai ser desenvolvido pelo chefe do executivo, tá? Então a gente bota aqui, ó, poder inerente ao chefe do executivo, tá? Poder inerente ao chefe do executivo, tá? Mas o chefe do executivo, ele vai fazer o quê, gente? Vamos lá. Chefe do executivo para editar decretos. Então, é um poder inerente ao chefe do executivo para editar decretos. Como assim, Geraldo? Decretos. Basta que ele tenha algum caráter normativo, sei lá? Não. Para editar decretos, tá bom? Então, gravem isso. Para que serve o decreto? Para dar bem e fiel cumprimento à lei, tá? Você tem que pensar o seguinte, ó, aqui eu tenho o conteúdo de uma lei. Tá bom? O decreto, ele vem regulamentar essa lei. Tá bom? Por isso que a gente chama de poder regulamentar. O decreto, ele vem regulamentar essa lei. O decreto, vou botar ele aqui, ó, o decreto, ele não pode falar mais do que a lei. Ele não pode. Ele não pode falar menos do que a lei, restringir a lei. O que ele tem que fazer? Ele tem que dar bem e fiel cumprimento à lei. Essa é a função do decreto. Dar bem e fiel cumprimento à lei. Perfeito, galera? Estamos juntos? Foi? Então vamos embora. Deixa eu apagar aqui esse desenho ridículo que o titio fez aqui, mas foi só para ajudar você a entender, tá bom? Outra coisa, os atos normativos, eles são editados por outras autoridades e órgãos com base no poder normativo, tá bom? Então, a gente bota aqui, ó, os atos normativos
são editados por outras autoridades. Com base no poder normativo. Tá bom? Então, se você analisar, a expressão poder normativo, ela é muito mais ampla do que poder regulamentar. Então, elas não se confundem. Ó, poder regulamentar ele está dentro da ideia de poder normativo. Aqui dentro eu tenho, enfim, diversos outros atos normativos, tá bom? Eu posso ter uma portaria, eu posso ter uma instrução normativa, eu posso ter qualquer outro tipo de regramento aqui dentro, que está dentro da ideia de poder normativo. O poder regulamentar acaba sendo o quê? Um dos braços do poder normativo, tá bom? Por isso que você tem esse conflito entre poder normativo e poder regulamentar. Esse é muito mais amplo do que esse, entendeu? Beleza? Qualquer outro ato normativo editado por qualquer outra autoridade, eu não estou falando em poder regulamentar, porque o regulamentar, ele é inerente a quem? Ao chefe do Poder Executivo, tá bom? É inerente ao chefe do Poder Executivo. Tá? Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Então, mais uma vez, a gente apaga aqui a gracinha que eu fiz para poder o mapa ficar legal aqui, tá bom? Estamos juntos? Agora, eu vou ter uma diferença, quando eu falar de decreto, entre decreto de execução e decreto autônomo, tá bom? Então, vamos embora. Olha só. Aqui, quando eu falo para você aqui, ó, eu tenho aqui, ó, decreto. Beleza? O decreto, ele vai se subdividir em decreto de execução e decreto autônomo. Então, a gente bota aqui, ó. Beleza? Decreto, cara, tá com coceira na perna aqui. Ai. Decretos de execução e decreto autônomo. Vamos falar do decreto de execução primeiro. O decreto de execução é aquele que vai dar fiel execução às leis administrativas. Ele não pode ser, ele não pode ser delegado e eles são atos de caráter geral e abstrato. Como assim, Geraldo? Vamos lá. O decreto de execução, qual é a função dele? Dar bem e fiel. Bem e fiel cumprimento às leis. Beleza? Ele tem caráter geral e abstrato. Ele tem caráter geral e abstrato. Beleza? Outra coisa que você tem que gravar é que ele não inova no mundo jurídico. Beleza? Ele não inova no mundo jurídico. Outra coisa, não pode ser delegado. Ele não pode ser delegado. Aonde eu encontro isso, Geraldo? Vamos lá. Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal.
Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Está lá, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 4, editar decretos para dar bem e promulgar, sancionar, bem como expedir decreto para dar bem e fiel cumprimento às leis. É isso que está lá no artigo 84. Perfeito? É o tal do decreto de execução, beleza? Ele vai dar execução às leis administrativas, perfeito? Até aqui estamos juntos? Então esse, vou até botar num D maior aqui, ó. D, não, ficou horrível assim. Decreto de execução. Foi? Agora, eu não posso confundir o decreto de execução com o decreto autônomo. Tá? E esse daqui é que é o desgramado que geralmente cai em prova. Esse decreto autônomo aqui. Por quê? Porque ele traz uma novidade jurídica. O decreto autônomo, ele inova no mundo jurídico. Ele não precisa de lei prévia. Perfeito? Então, assim, ele... Igual eu botei aqui no nosso roteiro aqui, ó, não precisa de lei prévia. Beleza? Ele é apenas para organizar a administração pública, para organizar o funcionamento da administração pública, mas ele não pode aumentar despesa, ele não pode criar ou extinguir órgãos públicos, tá? Então, vamos lá. Como funciona isso? Esse daqui, ele vai estar no artigo 84, inciso 6º, a linha A e a linha B da Constituição Federal de 1988. Tá? Esse daqui, ele traz o quê? Novidade jurídica. Tá? Ele traz novidade jurídica. Ele serve para quê, Geraldo? Ele serve para organizar o funcionamento da administração pública. Correto? Funcionamento da administração pública. Outra coisa, aqui, ó, sem aumentar despesas. Abreviei despesas ali, tá bom? Então vamos embora. Ele traz novidade jurídica, ele serve para organizar o funcionamento da administração pública sem o quê? Aumentar despesa, sem gerar gastos. É o que está no artigo 84, ele diz, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6º, dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração pública federal, desde que ele não aumente o quê? Despesas, beleza? Ele também não pode criar, não pode criar, e ele fala, desde que normalmente gere despesas, beleza? Nem criar ou extinguir o quê? Órgãos públicos. Tá bom? Ele não pode nem criar e nem extinguir órgãos públicos. Ele não cria e nem extingue órgãos públicos. Beleza? Aí vem a linha B. E geralmente as pegadinhas, elas vão girar em torno da linha B. Por quê? Ele fala que ele pode extinguir cargo ou função quando vago. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Tá faltando espaço. Vou botar aqui, ó. Extinguir cargo ou função vago.
Então, por que eu estou falando para você ter atenção? Porque ele pode extinguir cargo ou função quando tiverem vagos. Aí o que o examinador coloca na prova para você? Ele fala que o decreto autônomo, ele traz novidade jurídica, serve para organizar o funcionamento da administração pública, desde que não aumente a despesa, nem criar ou extinguir cargos vagos. Aí tu, peraí, caramba, me compliquei. Cuidado. Se o cargo tiver vago, não pode fazer através de decreto autônomo. Porque, se o cargo estiver ocupado, não faz através de decreto autônomo. Ele só pode extinguir o cargo ou a função se estiverem vagos. Se o cargo estiver ocupado, depende de lei. Se for para criar ou extinguir órgãos, depende de lei. Se for para organizar o funcionamento da administração pública que gere dinheiro, depende de lei. Então não pode dar esse mole. A única coisa que ele faz por decreto é organiza a administração, desde que não gaste dinheiro e não crie ou extingua órgão, e ele só pode extinguir cargo ou função vaga. Ele não pode extinguir se estiver ocupada. Estamos juntos? Perfeito? Sim ou não? Foi? E esse daqui? Ele pode ser delegado. Ele pode ser delegado. Isso está lá no 84, parágrafo único. Tá bom? Ele pode ser delegado. Tá? Então, vamos lá. O decreto regulamentar, o decreto de execução, perdão, ele não admite ser delegado. Agora, esse daqui, o decreto autônomo, admite ser delegado. O decreto de execução não traz novidade jurídica. O decreto autônomo traz novidade jurídica. O decreto de execução, ele é geral e abstrato. Perfeito? Esse daqui, ó, ele é direto. Ele vai direto ao ponto, ele é concreto. Entendeu? Então não confundam. Pelo amor de Deus. O que cai geralmente de poder regulamentar é essa besteirinha aqui. Perfeito? Eu tenho duas observações que eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar do quadro aqui. Eu vou até subir aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou subir isso aqui para ficar bonitinho. Vou botar aqui em cima, ó, poder regulamentar, poder regulamentar. Beleza? Vamos lá. Tá? E aí agora eu anoto observações aqui, para ficar bonitinho para vocês, tá bom? Olha só, o Congresso Nacional ele pode sustar atos normativos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Então, palavra-chave, sustar, exorbitar. Exorbitar é tirar da órbita, é aquele que ultrapassa, entendeu? Então, ó, Congresso, ó, atos que exorbitem podem ser sustados pelo Congresso, beleza? Pelo Congresso Nacional. Tá bom? Então, os atos que exorbitem, palavras-chave, exorbitarem, eles podem ser o quê? Sustados pelo Congresso Nacional, tá? Você só tem que ter atenção, porque na prova ele vai falar que os atos que exorbitem, eles podem ser sustados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Ele faz alguma brincadeira em cima disso, e aí você não vai dar mole, tá bom? Primeira observação. E outra, o controle judicial. Em caso de conflito com a lei que regulamenta, não cabe ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Estamos juntos? Essa daí é apenas para os atos normativos autônomos que ofendem diretamente a Constituição Federal. Então, isso aí é uma observação tensa, tá bom? Beleza? Tensa. Os atos que exorbitem podem ser sustados pelo Congresso Nacional e com relação ao controle judicial, aqui, ó, vou botar aqui assim, ó, não cabe
ação direta de inconstitucionalidade, que você vai aprender isso lá no direito constitucional, tá bom? Quando falar em controle de constitucionalidade, beleza? Estamos juntos? Só há atos normativos autônomos, ó, vou botar aqui, ó, ponto. Somente há atos normativos autônomos que contrariem a Constituição Federal. Foi? Então vamos lá, deixa eu sair da frente aqui para ficar bonito para vocês. Vamos lá. Poder regulamentar, vem comigo, olha só. Poder regulamentar, poder inerente ao chefe do executivo para editar decretos. Show de bola, está lá no artigo 84. Os atos normativos, eles são editados por outras autoridades. Se eu estou falando de um ato normativo típico do chefe do executivo, eu estou falando de poder regulamentar. Tá bom? Agora, se eu estou falando de atos normativos editados por qualquer outra autoridade que não seja o chefe do Poder Executivo, aí eu estou falando de poder normativo. A expressão poder normativo é muito mais ampla do que poder regulamentar, porque o poder regulamentar é tão somente para expedir o que, gente? Decreto. E esse decreto ele pode ser um decreto de execução ou pode ser um decreto autônomo. O decreto de execução é aquele que vai dar bem fiel cumprimento às leis. Ele é geral e abstrato, ele não pode ser delegado e ele não inova no mundo jurídico. Artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Agora, já o decreto autônomo, ele traz uma novidade jurídica, ele está contido no artigo 84, inciso 6º, a linha A e B. Ele traz novidade jurídica. Beleza? Ele admite ser delegado por força do artigo 84, parágrafo único. E o que ele fala? Ele diz que eu posso organizar a administração federal desde que eu não venha ter o quê? Aumento de despesa. Ou criar ou extinguir órgãos públicos. E eu posso extinguir cargos e funções quando vago. Então, o que ele extingue? Cargo ou função vago. Aí o examinador joga na tua prova dizendo que ele vai extinguir órgão vago. Não caia nessa pegadinha. Estamos juntos? Perfeito? Então, essa daqui são as nuances do poder regulamentar. Aí eu te trouxe duas observações. Os atos que exorbitem... Beleza? Quando o chefe do executivo emitir um poder, através do poder regulamentar, um decreto que venha exorbitar a esfera de aplicabilidade do decreto, o que vai acontecer? Ele pode ser sustado pelo Congresso Nacional. Não demole que na prova ele fala Senado, fala Câmara, não. Sustado pelo Congresso Nacional. Estamos juntos? E não cabe ação direta de inconstitucionalidade com relação ao quê? Ao decreto. Beleza? Somente com relação ao quê? Quando ele for o quê? Normativo, aqui ó, quando for um ato normativo autônomo, beleza? Que contrarie diretamente a Constituição. Então, se eu tiver um decreto autônomo que venha se chocar diretamente com a Constituição Federal, aí cabe a DI. Agora, se não é um decreto autônomo, não há de se falar em ação direta de inconstitucionalidade. Basta um controle qualquer em cima dele. Estamos juntos? Perfeito, galera? Então, eu fechei aqui o poder regulamentar no nosso quadro, trazendo todas as informações. Perfeito? Eu vou tomar minha água, você vai apertar o pause aí para poder copiar e a gente dá continuidade. Vamos lá. Lembrando, tá, gente? Aqui eu botei de execução para ficar bem distinto, mas também é chamado de decreto regulamentar, tá bom? Só como sinônimo, para você saber disso, tá? Vou apagar o quadro aqui, ó.